Buenas noches a todos. Quiero, en nombre del Grupo de Investigación en Arte y Estética, darle la bienvenida a todos y agradecerles por haber asistido a esta primera fecha de nuestro evento, El conflicto por lo sensible. Antes de dar pase al profesor Barbosa para que comience con su conferencia, quisiera decir algunas palabras respecto al tema que se va a tocar hoy día. Clasificar el pensamiento de Arthur Schopenhauer no es, en definitiva, una empresa fácil. La amplitud de sus influencias y el eclecticismo de ideas que componen su filosofía conducen, las más de las veces, a paradojas o puntos de vista difíciles de adjudicar a una determinada corriente filosófica. Tal es también el caso de su estética, que, precisamente, analiza de manera extensa el tema más peliagudo y debatido de la filosofía de Schopenhauer, su concepción de la idea platónica y la experiencia estética. No es mi intención explayarme ahora respecto a los pormenores y dificultades teóricas de la estética de Schopenhauer, para lo que tendremos hoy la conferencia del profesor Barbosa. Me interesa, sí, señalar el carácter complejo de su filosofía. Mucha tinta ha corrido respecto a la filiación romántica del pensamiento de Schopenhauer, pero de igual manera se ha debatido respecto a la influencia del clasicismo y la estética kantiana en su obra. En vista de ello, al emprender la difícil tarea de escribir una introducción a la filosofía de Schopenhauer, Thomas Mann no encuentra mejor calificativo para nuestro pensador que llamarlo ante todo un filósofo moderno. Y es que, efectivamente, Schopenhauer se inscribe en la intrincada tradición moderna, un verdadero seguidor de la filosofía de Descartes, que se asume además heredero auténtico de Kant. Pero ello no debe conducirnos a pensar que Schopenhauer acepte de forma pasiva esta tradición. Por el contrario, Schopenhauer es un lector crítico de cada uno de sus predecesores y exige del verdadero filósofo la valentía de no asumir ninguna verdad por incontestable y de no guardarse ninguna pregunta en el corazón. No es de extrañar por ello que sus lectores filosóficos sean también sus más grandes detractores. El pensamiento de Schopenhauer pone frente a nosotros un intrincado organismo teórico que revela el secreto de la naturaleza a través del hombre y su posibilidad de redención. De ahí que a nuestro gran misántropo y pesimista férreo subyace un hondo humanismo que nace de su honesta preocupación por el mal y el dolor en el mundo. Schopenhauer vincula a esta preocupación el camino del arte. Nunca antes, como en las páginas del mundo como voluntad y representación, la existencia, el arte y el sufrimiento habían sido expuestas de forma tan cercana, transparente y honesta. Cabría decir que, por ello, la posteridad de Schopenhauer encontró primero su asidero en artistas de la talla de Wagner, Mahler, Klimt o Borges. Sus lectores filosóficos como Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Søren Kierkegaard o Max Horkheimer serían también los primeros en reconocer falencias en nuestro pensador. Pero para aquel que como Schopenhauer amó tanto la verdad, sus frutos más gloriosos son lectores osados, críticos, que como él no estuvieron dispuestos a guardarse ninguna pregunta en el corazón. Respecto a sus faltas, quizá quepa recordar las palabras con las que, citando a Voltaire, Schopenhauer abre su crítica de la filosofía kantiana. Es el privilegio del auténtico genio, y sobre todo del genio que abre un camino, cometer impunemente grandes equivocaciones. Gracias. Paso a presentar ahora al profesor Jair Barbosa. El profesor Jair Barbosa cuenta con estudios de postdoctorado de la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Frankfurt como investigador de la Alexander von Humboldt Stiftung. Tiene una maestría y un doctorado por la Universidad de Sao Paulo, ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica de Paraná y es actualmente profesor en la Universidad Federal de Santa Catarina. Es además el traductor de varios textos de filosofía alemana a la lengua portuguesa, en particular la primera edición completa del alemán al portugués de El mundo como voluntad y representación. Sin nada más que agregar, les pido por favor que demos un fuerte aplauso como bienvenida al profesor Barbosa. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu vou pedir desculpas por falar em português. Sou do Brasil, essa ilha de língua portuguesa em meio a esse continente latino-americano que fala castelhano, mas eu acredito que, com a ajuda dos slides, e eu falando devagar, eu acredito que vocês vão compreender. E, ademais, o Roger vai me ajudar também nessa intermediação
da minha fala. Eu gostaria de começar agradecendo ao convite ao Departamento de Humanidades da PUC do Peru, em especial nas figuras do professor Arturo e do Roger. Bem, quando eu recebi este convite, e como estamos no ano de 2018, coincidentemente, comemoramos 200 anos da publicação dessa obra seminal da filosofia ocidental, que é Die Welt als Wille und Vorstellung, em português, O Mundo como Vontade e como Representação, desse filósofo germânico do final do século XVIII, que, no meu entendimento, abre uma nova perspectiva para a imagem que até então tínhamos do ser humano, perspectiva essa que ainda hoje nos ajuda a compreender a condição humana. Então, por ocasião desses 200 anos da sua obra magna, eu aproveito esse convite da PUC do Peru para apresentar essa obra para vocês. Então, eu passo aqui a expor por que eu considero esta obra uma obra fundamental da filosofia ocidental e que ainda hoje impacta na nossa maneira de compreender a vida e a existência. Pelo menos assim é o que eu penso. E eu também penso que é uma obra bastante atual e bastante vigorosa naquilo que ela nos propõe. Sobretudo porque Schopenhauer é um filósofo da suspeita. Ele é, digamos assim, um grande desmascarador da condição humana. Eu passo, então, a apresentação dos slides, são 8 slides. Então, esta obra foi publicada em 1818, e o filósofo costuma dizer que foi uma obra produzida a partir de 4 grandes influências que ele recebeu. Então, não foi uma obra que surgiu do nada. Ela teve a contribuição, digamos assim, ela tem 4 pilastras de sustentação teórica. Isso ele mesmo diz no apêndice da obra, que se chama Crítica da Filosofia Kantiana. E quais são essas grandes influências que ele recebeu? Depois, mais adiante, eu vou dizer influências que ele exerceu, mas as influências que ele recebeu na constituição da sua obra principal. Platão, ele recebeu de Platão, mais especificamente, a noção de ideia arquetípica. Ideia arquetípica. Por quê? Porque o Schopenhauer vai trabalhar com uma dimensão da natureza que não é aquela que aparece diante de nós, mas é uma dimensão daquilo que possibilita que essa natureza apareça diante de nós. Ou seja, aquilo que aparece diante de nós, para ele, é da dimensão do tempo. E no tempo, tudo é transitório, tudo é passageiro, mesmo porque a natureza do tempo é a sucessão. Então, nada se mantém no tempo. Então, tudo que está no tempo está condenado ao perecimento, a desaparecer. É aquela dimensão que, na filosofia, também se identificou em Heráclito, quando Heráclito diz que o mundo é como um rio que flui, e nós nunca entramos 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já mudou, e a própria pessoa que entrou no rio, ela também já mudou quando ela entra uma segunda vez neste rio. Portanto, a natureza dita real, efetiva, é uma natureza dominada pelo tempo. Portanto, ela é transitória, ela é passageira. Tudo que está nela está destinado ao perecimento. Nada nela se mantém. Ora, o que Schopenhauer vai dizer?
concordando com isso, ele vai dizer, mas se é assim, será que o mundo tem diarreia? Não sei se se compreende em castelhano diarreia. O problema estomacal. Mas se é assim, então o mundo tem diarreia? Falou, não pode ser, porque se fosse assim, não haveria uma subsistência, porque, de algum modo, há conhecimento, por mais que haja transitoriedade, há um sujeito que está conhecendo esta transitoriedade. Então, alguma coisa permanece que possibilita esse conhecimento. Então, o Schopenhauer vai procurar auxílio naquilo que o Platão chamava de arquétipos da natureza, ou seja, todas as coisas no mundo, de fato, elas são transitórias. Entretanto, o arquétipo dela não é transitório. E isso ele chamou de ideia. Por exemplo, as cadeiras. Há diversas cadeiras no mundo, há uma variedade delas, porém, a cadeira concebida pelo demiurgo, a cadeira arquetípica, que serve de modelo para as cadeiras do mundo que são transitórias, essa não varia. Então, isso é um arquétipo. Então, de alguma maneira, todas as coisas do mundo, embora elas sejam transitórias, há um arquétipo que possibilita que essas coisas no mundo apareçam. Mas o verdadeiro está na ideia, e não, portanto, na eternidade, e não no tempo onde as coisas são transitórias. O Schopenhauer pega isso daí do Platão. Ou seja, essa oposição entre o tempo, onde temos algo que subsiste, entre o eterno, onde temos algo que subsiste, e o tempo, onde temos coisas que são transitórias. Então, essa distinção entre o eterno e o tempo, o Schopenhauer trabalha na filosofia dele. Então, essa foi a influência do Platão na filosofia dele, ou seja, algo subsiste em meio a essa transitoriedade. Durante toda a obra dele, ele vai trabalhar com essa noção. Complementando o Platão, o Schopenhauer vai dizer que a segunda grande influência filosófica sobre a obra dele, sobre o pensamento dele, foi Platão, foi Kant. E o Kant, de algum modo, também trabalha com essa distinção entre coisas que são transitórias e uma coisa que subsiste. Aquilo que subsiste, o Kant chamou de coisa em si. E as coisas do mundo, na verdade, são fenômenos, ou seja, são o modo como essa coisa em si, que subsiste, aparece para mim. Então, de algum modo, o Kant trabalha com duas dimensões, uma do tempo e outra do atemporal, que já estava em Platão. Só que o Platão chamou isso que subsiste de ideia, em oposição às aparências, e o Kant chamou de coisa em si, em oposição aos fenômenos. Mas tanto no Platão quanto no Kant, o Schopenhauer vai procurar um mundo que, de algum modo, subsiste em meio à transitoriedade, que seria esse mundo heraclitiano de um rio que está em constante mudança. Uma terceira influência, citada pelo próprio Schopenhauer na filosofia dele, é a literatura oriental, mais especificamente os Vedantas. Mas no meio dessa literatura oriental, eu identificaria como mais forte influência o budismo. Por quê? Porque o budismo tem aquilo que os budistas chamam de 4 nobres verdades. A citar: toda vida é sofrimento, o sofrimento tem uma causa, que é o desejo, há um caminho para eliminar o sofrimento, e a quarta nobre verdade do budismo é: esse caminho é um caminho óctuplo. Por que eu penso que o budismo é uma forte influência no pensamento de Schopenhauer? Como ele mesmo diz, porque o Schopenhauer trabalha, coincidentemente, a filosofia dele converge para as 2 primeiras nobres verdades do budismo, ou seja, toda a vida é sofrimento. E o Schopenhauer, inclusive, diz que, por ser toda a vida sofrimento, essa vida é uma espécie de samsara. E também coincide com o budismo quando ele diz a fonte do sofrimento é a vontade. E essa vontade ela se traduz em diversos desejos. E o único modo de você colocar um fim a esse sofrimento é aquele modo que Santos ele vai identificar na ascese, ou então naqueles momentos em que o indivíduo experimenta um grande sofrimento de tal maneira que ele desiste da vida. E esses momentos, seja o da ascese, da santidade, ou de um indivíduo que sofre ao extremo e renuncia à vida, o Schopenhauer
Schopenhauer vai chamar isso de negação da fonte do sofrimento, ou seja, negação da vontade. E ele compara isso com o nirvana budista. E, por fim, a quarta fonte, a quarta influência no pensamento... vocês estão ouvindo direito? Consegue ouvir? Está audível o que eu estou falando? Tá. A quarta fonte de inspiração, a quarta influência que o Schopenhauer indica no pensamento dele é justamente a contemplação da natureza. E isso ele deve aos seus anos juvenis, quando ele fez uma viagem pela Europa com os pais, percorrendo a Suíça, Itália, França, e esse foi um momento em que aquele jovem de 16 anos teve os seus olhos preenchidos com toda a beleza da paisagem europeia e observação da natureza. Então, essa contemplação da natureza e esse fascínio diante do belo natural, não só do belo natural, mas diante daquilo que ele chama de grandeza e poder da natureza, ou seja, o sublime natural, foram marcantes na vida dele, de tal maneira que muitas dessas observações que ele fez na juventude, depois vão aparecer em forma de imagens na sua obra principal. Então, o mundo como vontade, como representação do Schopenhauer, tem, segundo ele mesmo diz, essas 4 fontes de inspiração. O Thomas Mann, o Roger Stern estava falando do Thomas Mann, que era um grande leitor desse filósofo. Ele compara essa obra, a obra principal dele, a uma sinfonia em 4 movimentos. E por quê? Porque o livro ele tem a obra O Mundo como Vontade, como representação, tem 4 livros. 1, 2, 3, 4. E, geralmente, a forma clássica da sinfonia são 4 movimentos. 4 movimentos. Inclusive, o terceiro livro é dedicado à estética, à metafísica do belo, que é a parte mais suave do pensamento dele. Se a gente for pensar numa sinfonia, a gente poderia até comparar com aquela parte que se chama de adágio, que é a parte mais lenta de uma obra sinfônica, que é justamente onde aparece a metafísica do belo do Schopenhauer. Isso é tanto mais interessante porque é na experiência estética, seja na natureza, isso é importante, seja na natureza, seja na arte, que o Schopenhauer vai identificar um momento de recreio dessa vida que, essencialmente, é sofrimento. Toda vida é sofrimento, é uma frase famosa da filosofia dele. Alles Leben ist Leiden. Toda vida é sofrimento. Mas há certos momentos de recreio, de descanso, de bálsamo para essa vida sofrente, que é justamente a experiência estética. Só que é uma experiência passageira, por isso que ele chama de hora de recreio. Então, esta obra principal dele, O Mundo como Vontade e como Representação, ela está composta por 4 livros. E esses 4 livros, 1, 2, 3 e 4, contêm uma forma clássica de abordagem dos grandes temas da filosofia. Grosso modo, poderíamos dizer que o primeiro livro trata de uma teoria do conhecimento, o segundo livro trata de uma filosofia da natureza, o terceiro livro trata de uma estética ou metafísica do belo, e o quarto e último livro, o fechamento, que ele considerava o mais importante, trata de uma ética. Então, vocês vejam aí que são os grandes temas clássicos da tradição filosófica. Teoria do conhecimento, natureza, estética e ética. Então, ele contempla, no pensamento dele, esses 4 grandes temas da filosofia. O primeiro livro, que seria a Teoria do Conhecimento, lembre-se o seguinte, que o título da obra dele é O Mundo como Vontade e como Representação. Nesses 4 livros, ele vai abordar 2 aspectos do que ele entende por vontade, que seria a essência do mundo, e 2 aspectos do que ele entende por representação. Vocês se lembram que no início eu disse que ele
elencou 4 grandes influências, dentre as quais Platão e Kant. Platão e Kant trabalham com a distinção entre um em si, que subsiste, e uma dimensão temporal que é passageira. Ora, já no título da obra, O Mundo como Vontade, como Representação, iremos perceber, na leitura dela, que a dimensão do em si, do atemporal, do eterno, estaria na vontade. E a dimensão do transitório, do temporal, estaria na representação. Embora haja uma categoria de representação, que é um outro aspecto da representação, Vorstellung em alemão, que escapa ao tempo e faz uma transição entre a vontade e o mundo das aparências, o mundo dos fenômenos. Então, o mundo como vontade, como representação. 2 livros dedicados à noção de representação, 2 livros dedicados à noção de vontade. O primeiro livro está intitulado Do Mundo como Representação. E aí vem um subtítulo, Submetida ao princípio de razão, o objeto da experiência e da ciência. Ou seja, na sua teoria do conhecimento, esse filósofo vai abordar o modo como o intelecto conhece a realidade. E o modo como o intelecto conhece a realidade está baseado na procura de um fundamento para uma consequência. Falando de modo mais simplificado, quando eu percebo este copo, na verdade, existe todo um trabalho cerebral, todo um processo cerebral, ao fim do qual, na conclusão do qual, eu tenho propriamente isso que eu chamo de copo. E isso valeria para qualquer objeto. E isso é a representação submetida ao princípio de razão, ou seja, tudo o que conhecemos tem um fundamento, tem uma razão de ser. Tudo que conhecemos na realidade e no tempo tem uma razão de ser. E esse é um processo automático, é igual à digestão estomacal ou à secreção biliar. O modo como conhecemos o mundo, submetido ao princípio de razão, é algo automático. E aí, esse princípio de razão, ele diz que, basicamente, ele é o cérebro. Só que é um cérebro virtual, digamos assim, que trabalha com 3 elementos: espaço, tempo e causalidade. Noutros termos, para perceber este copo, de algum modo, a minha sensibilidade recebeu dados que me foram enviados, ou seja, eu fui afetado por alguma coisa que veio do mundo, isso é um efeito. O cérebro retorna deste efeito até a sua causa e a situa como objeto. Notem que, para os dados virem até o meu cérebro e dar origem a um efeito, e deste efeito ele ir até a causa, o tempo aí permitiu isso. Então, em todo o processo de conhecimento, o cérebro sempre está trabalhando com tempo, espaço para situar o objeto e causalidade, ou seja, sensações que me chegam pelos 5 sentidos, causalmente, e que o cérebro situa no espaço como um objeto constituído. Então, o que é a representação submetida ao princípio de razão? É uma complexa atividade no cérebro, ao fim da qual se tem uma imagem. E é com tais imagens, ou seja, com tais objetos, que a ciência trabalha. Então, a ciência ela faz as suas teorias, constitui as suas teorias com tais percepções. Por isso que, muitas vezes, é possível você antecipar, fazer previsões no tempo e no espaço. Por quê? Porque tempo e espaço são formas a priori. Se são formas a priori da minha subjetividade, um cientista pode perfeitamente, através de uma teoria, antecipar eventos. Então, esse é o primeiro aspecto da representação, a representação submetida ao princípio de razão. Mas nota aí já uma coisa muito interessante. Se é verdade que a ciência dá conta da realidade, ela não dá conta da coisa em si. Porque alguma coisa está me aparecendo, o meu cérebro está trabalhando com essas coisas, com esses objetos, a ciência pega esses objetos, constrói uma teoria, mas a ciência jamais vai além dessas aparências. Ou seja,
a ciência, ela jamais vai além daquilo que é físico. Portanto, ela não dá uma resposta última aos eventos do mundo com suas teorias. Isso cabe à metafísica, ou seja, aquilo que está para além da física. Então, esse é o primeiro livro, em rápidas palavras, do mundo como vontade, como representação. O segundo livro, aí o Schopenhauer começa propriamente a fazer metafísica, porque a conclusão a que ele chegou foi a seguinte: esse mundo da representação submetida ao princípio de razão, esse mundo da experiência e da ciência, esse mundo de teorias científicas não me dão a resposta última sobre a representação. Porque eu tenho um conjunto de representações interligadas entre si, mas o que disso daí eu não tenho. Eu tenho o como disso daí. Como as coisas funcionam, como se dá um eclipse solar, como se dá uma consequência do choque de uma bola de bilhar, por que isso ocorre. Ou seja, a ciência trabalha com o porquê das coisas, com o como das coisas, como as coisas ocorrem. Mas e o que disso daí? Ou seja, para o Schopenhauer, a ciência lida com a crosta do mundo, mas o núcleo do mundo, ela não consegue dizer o que isso é. Aí vem ele, Schopenhauer, e aí ele começa a fazer metafísica, e aí vem o objeto do segundo livro da sua obra, que se chama Do Mundo como Vontade. A afirmação da vontade, ou o termo técnico que ele usa, a objetivação da vontade. O que ele vai dizer é o seguinte: eu conheço esse mundo através da representação submetida ao princípio de razão, mas o princípio de razão lida apenas com o como. Se ele não lida apenas com o como, e se a ciência não dá a resposta última a esse como, o que seria esse como? Porque se eu não consigo penetrar o núcleo das coisas, se a ciência não me permite isso, como é que eu vou conseguir isso? Aí ele vai pensar o seguinte: o corpo humano, o corpo do investigador, também é um objeto no mundo, só que apenas como representação. Esse corpo, o investigador, o cientista, não é uma cabeça alada de anjo. Ele tem um corpo. E esse corpo também está submetido à causalidade, tanto quanto os outros corpos. A diferença é que, enquanto os corpos do mundo, os corpos inorgânicos, por exemplo, estão submetidos a uma causalidade estrita, choque contra choque, isso permite o movimento deles, a causalidade humana e animal são os motivos. Então, se tudo no mundo ocorre devido a uma causa, toda a ação humana e animal ocorre devido a um motivo. Portanto, como tem um fundamento suficiente, ou seja, também está submetido ao princípio de razão. Não existe liberdade nas ações humanas. O mesmo ocorre com os animais. E no caso do mundo vegetal, a causalidade no mundo vegetal é o estímulo. Então, se a gente observa a natureza, tudo ocorre devido a uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Mas tudo bem, mas isso não me diz o que desse como. Isso é como o mundo é. Mas e o que dele? Aí ele pensou o seguinte: bem, se o corpo do investigador também é um corpo, como todos os outros, submetidos ao princípio de razão, se tudo tem uma razão de ser, será que o investigador não pode fazer uma introspecção subjetiva e observar de dentro essa causalidade, ou seja, o motivo? Aí ele vai responder: sim. E se ele descer até o limite da sua subjetividade, ele vai descobrir que aquilo que permite a sua ação e o seu movimento é algo designado pelo termo vontade. Então, o investigador pode olhar de dentro o como da sua ação e descobre que esse como, que esse que dela é a vontade. Wille, voluntar em castelhano? Voluntar, vontade. Will, em inglês, volonté, em francês. E o Schopenhauer diz, é a palavra do enigma. Então ele vai dizer, a essência do mundo é a vontade. E não uma vontade humana. A vontade humana faz parte dessa essência, está enraizada nessa essência. Aí o que ele vai dizer? Se o meu corpo, se o núcleo dele é vontade, eu posso fazer uma conclusão analógica e dizer, o íntimo de todos os corpos do mundo é a vontade. No reino inorgânico, no reino vegetal, entre os humanos e entre os animais.
Ou seja, o investigador dá a resposta para o enigma do mundo. O mundo é vontade. E mais, vontade de vida. Onde há vontade, essa vontade ela quer a vida. Então a essência do mundo é vontade de vida. Tanto é que ele vai dizer, o investigador vai descobrir esse foco da vontade justamente na sexualidade, que é o que melhor explicita o que é a essência do mundo, ou seja, um anseio de vida. Então aí temos o mundo considerado como vontade no seu primeiro aspecto, ou seja, a objetivação da vontade. Mas vejam, isso daí é o samsara, é o reino do sofrimento. Por quê? Porque essa vontade, que é a essência do mundo e é a vontade de vida, ela é fundamentalmente carência. Por isso que a sexualidade para ele, os órgãos genitais, é o que melhor exprime essa essência do mundo. Em toda parte no mundo, o que nós temos é vontade de vida. Portanto, fundamentalmente carência. Portanto, sofrimento. Por quê? Porque essa vontade de vida ela se traduz em diversas formas de desejo. Porém, nem todos os desejos podem ser satisfeitos. Contra cada desejo satisfeito, existe pelo menos 10 que não são. E aquele desejo que foi satisfeito retorna para o final da fila exigindo sofrimento, exigindo satisfação. Portanto, toda vida é sofrimento significa desejamos em excesso. Ora, se desejamos em excesso, significa que nós somos fundamentalmente carentes, seres carentes. Os humanos, os animais, as plantas. E se uma pedra pudesse falar, ela também exprimiria a sua carência. Por quê? Porque também na pedra, para o Chopin, existe essa vontade. Essa vontade é uma vontade cósmica. É o reino do samsara, é o reino do sofrimento. E mais ainda, ele trabalha com a noção de que, mesmo que um indivíduo desapareça, morra, aparentemente os sofrimentos dele cessariam. Mas ele diz, não cessariam, porque metafisicamente ele trabalha com a noção de palingenesia ou metempsicose, ou seja, o indivíduo que morre perde a consciência, mas aquele radical, a sua individualidade, ela passa adiante. Então o indivíduo ele renasce, de algum modo, porém sem consciência da sua vida pregressa, porque a consciência, como o cérebro, é uma parte perecível, mas não a vontade. Então, de algum modo, o único jeito de você quebrar o ciclo de renascimentos, ou seja, esse ciclo sansárico, é negar a vontade. Só que a negação da vontade não é uma escolha, é uma obra da graça. O asceta, aquela pessoa que negou de fato a vontade e não vai mais renascer e sair do sansara, ela não é livre para ser livre. Se você me permite o trocadilho, não se é livre para ser livre. A liberdade é um mistério e ela ocorre. É uma obra da graça. Essas pessoas escolhidas, elas de fato estão fora do ciclo do sofrimento. Então, veja, nesse segundo livro é que ele vai expor a metafísica da natureza dele. Por quê? Porque essa vontade, que é a essência do mundo, ela é cega e inconsciente e ela aparece na natureza se objetivando, se afirmando. Como isso? Através daquelas ideias platônicas. Então, aí o Schopenhauer, em um dado momento, ele vai fazer uma espécie de cosmologia. Ou seja, essa vontade que é a essência do mundo, num dado momento ela teve o que ele chama de atos originários, e esses atos originários são os arquétipos da natureza, ou as ideias platônicas. Por isso que ele vai dizer que o Platão foi uma influência do pensamento dele. E a coisa em si, o Kant, é a vontade. Então ele pega do Platão a noção de coisa em si, que é a vontade, do Platão a noção de ideia, que são os atos originários da vontade, e esse mundo diante de nós é o mundo fenomênico, é o mundo das aparências, é o mundo dos simulacros. Mas, entretanto, ele está aparecendo por quê? Porque essa vontade está se objetivando, ela está se afirmando no tempo, mas ela é atemporal. Então, essa é a influência do Platão e do Kant. Platão, a vontade é a coisa em si. Kant, a vontade é a coisa em si. Platão, as ideias permitem que essa vontade ganhe um espelho, que é o mundo. E aí ele vai associar as ideias arquetípicas de Platão às espécies da natureza.
Então, as espécies da natureza são esses atos originários da vontade. Por isso que ele diz que o mundo é um espelho, Spiegel. Em castelhano, espelho? Espectro? Espejo. O mundo é um espejo da vontade. Porque as ideias são representações, só que independentes do princípio de razão. Não temporais, portanto. Então, esse é o objeto do segundo livro, ou seja, quando ele trabalha com a noção de natureza. Aí, no terceiro livro, ele retoma a noção de representação. Só que agora é do mundo como representação independente do princípio de razão. E aí, contraposto ao primeiro livro, que era o objeto da experiência e da ciência, aqui ele vem com a ideia platônica em estado puro, que ele já havia dito que é o que permite que a vontade se manifeste em natureza, só que agora essa representação ela é independente do princípio de razão, justamente a ideia. Então, ideia platônica, arquétipo, espécie da natureza em Schopenhauer, significa representação independente do princípio de razão. E isso é o objeto da arte. Dizendo de outro modo, as ideias, como objeto da arte, elas, segundo Schopenhauer, elas são intuídas por todo aquele artista autêntico. Então, toda obra de arte genuína, ela primeiro foi objeto de uma intuição estética por aquilo que ele chama de gênio. Que, de algum modo, todos nós temos essa capacidade de gênio, porque se todos nós não tivéssemos essa capacidade de gênio, nós seríamos incapazes de apreciar obras de arte, ou de apreciar o belo. Porque o mais correto é até dizer apreciar o belo. Porque o Schopenhauer é um pensador clássico, então ele está pensando como modelo a arte grega e renascentista. É importante dizer isso. Então, para ele, o gênio ele intui na natureza a ideia que está por trás dos objetos da natureza, e ao intuir essa ideia, depois ele reproduz essa ideia numa obra. Ele escolhe o material para reproduzir essa ideia, que pode ser o mármore, podem ser as tintas, podem ser as palavras, podem ser uma encenação teatral. Mas, em todo caso, a obra de arte ela é uma reprodução de ideias. Isso é interessante, porque na filosofia clássica alemã, não podemos esquecer que o Schopenhauer era um filósofo alemão, falar do belo era sinônimo de falar de arte. Isso, inclusive, está na estética do Hegel. Filosofia do belo é sinônimo de filosofia da arte. O Schopenhauer, de algum modo, se contrapõe a isso. Para ele, é o seguinte: o belo ele está antes na natureza e depois ele é reapresentado na arte. Então, toda arte é reprodução de ideia. E aqui tem uma coisa interessante. Se essa representação, independente do princípio de razão, é o objeto da arte, o que isso significa? Que, de algum modo, a obra de arte genuína diz para nós, melhor dizendo, ela mostra para nós o que seria a verdade de um determinado objeto. Por quê? Porque ela está expondo o que seria o arquétipo daquele objeto. Então, vamos pegar a pintura, quando alguém pinta um animal, o pintor pode até se servir daquele animal empírico como um modelo. Entretanto, o resultado da sua obra não é aquele animal empírico. Aquele animal empírico foi apenas um corte vertical nessa horizontalidade do tempo, ou seja, foi apenas um esquema para que o gênio intuísse, a partir daquele animal empírico, a ideia dele. Então, pode-se tomar um modelo de gato, mas só que o grande artista vai expor na sua obra a ideia daquele gato. O mesmo vale para a pintura de retrato. Quando alguém, vamos pegar o Leonardo da Vinci, quando ele retrata a Mona Lisa, a Gioconda,
Ele se serviu de uma modelo empírica. Entretanto, aquilo que está ali, lá no Louvre, naquele quadro pequeno, né, por sinal, em contraste com a grandeza que ele tem na história ocidental, né, a Mona Lisa, mas ali, segundo Schopenhauer, o Leonardo da Vinci intuiu com a sua genialidade um aspecto da ideia de humano. Então ele não expôs a modelo ali. Ele expôs, a partir daquele modelo empírico, um aspecto da ideia de humanidade. Então, nesse sentido, para o Schopenhauer, a arte ela nos traz, naquele breve momento em que o espectador consegue se dissolver na experiência do belo, uma resposta ao porquê da existência. De algum modo, toda obra de arte, ela diz o que é aquilo que ela está expondo, enquanto que a ciência apenas ela mostra aquilo que ela mostra o que daquilo que ela está expondo, enquanto que a ciência nos dá apenas o porquê daquilo. Então, nesse sentido, a arte, o belo, a experiência do belo, ela nos traz uma satisfação metafísica, coisa que a ciência não traz, não fornece. Então, o cientista lida com objetos do mundo, as suas teorias científicas dão respostas para o porquê das coisas. Agora, o que dessas coisas, a ciência não consegue dizer. Por isso que, de algum modo, toda a teoria científica tem um quê de insatisfatório. Por mais respostas que ela dê, sempre tem algo para ser investigado ainda. E quando aquilo que é investigado, você descobre o porquê daquilo, remete a um outro porquê. Então, nunca se encontra uma satisfação metafísica ali. O Schopenhauer compara a atividade do cientista com aquela de um esquilo correndo naquela gaiolinha, né? Naquela gaiolinha. Tenta encontrar o que da coisa e não encontra. Ou então, a imagem mais interessante dele aquilo que o cientista tenta responder, a resposta que ele dá, equivale à tentativa de alguém andando encontrar o ponto, encontrar aquela região em que o céu toca a terra, ou seja, equivale a alguém tentar encontrar a linha do horizonte. Nunca vai conseguir, porque o horizonte sempre vai estar se afastando. Então, essa é a atividade do cientista. Não traz uma satisfação metafísica. A arte consegue, na visão do Schopenhauer. Por isso que, enquanto a ciência não nos dá satisfação metafísica, a arte fornece essa satisfação metafísica. Porém, é uma hora de recreio. Isso passa logo. Eu acho que, no fundo, que o Schopenhauer, isso eu me lembro, foi uma professora, minha professora lá em Frankfurt, ela me disse isso, uma coisa muito, muito singela que ela disse. Jair, no fundo, o que o Schopenhauer está dizendo com essa sua teoria estética é: você consegue realmente contemplar uma obra de arte em toda a sua profundidade? Acho que, no fundo, é isso que o Schopenhauer está querendo dizer. Tudo bem, você pode até passar diante de um quadro, mas será que aquele quadro disse alguma coisa para você? Ou então passar diante de um belo horizonte, mas aquilo lá disse alguma coisa para você? Para a maioria não diz alguma coisa, mas pouco. No fundo, ele estava perguntando para o leitor dele: vocês sabem o que é uma experiência estética? É esse o grande desafio que o Schopenhauer lança para o leitor dele. Vocês sabem o que é uma experiência estética? Em toda a sua profundidade? Essa é a grande pergunta que me parece que o terceiro livro dele lança ao seu leitor. Tanto é que, numa das passagens, o Schopenhauer diz que a autêntica experiência estética ela é mística. Por quê? Porque em toda a contemplação genuína do belo ou do sublime, o indivíduo se perde no objeto contemplado. Não existiria mais oposição entre sujeito e objeto, mas há uma pura identidade entre quem contempla e aquilo que é contemplado. Isso é a experiência estética para ele. É uma experiência de dissolução. Uma experiência de unidade nesse mundo em que as coisas estão constantemente separadas. Então, toda experiência estética genuína é uma experiência de identidade entre sujeito e objeto, entre
contemplador e aquilo que é contemplado. E é balsâmico porque é uma hora de recreio em meio aos sofrimentos da vida, em meio ao samsara. É uma espécie de mini nirvana. E, por fim, quarto livro, ele retoma a noção de vontade novamente, só que agora a negação da vontade. E aí ele vai expor o que ocorre naquele que ele considera o grande acontecimento sobre a face da Terra. Para ele, Schopenhauer, o maior acontecimento sobre a face da Terra não são as grandes conquistas, não são os heróis. O grande acontecimento sobre a face da Terra é a ascese, é o asceta, é o santo, ou aqueles indivíduos que, de algum modo, renunciaram à vida. Mas vejam, renunciar à vida não por suicídio, porque o suicídio, para o Schopenhauer, na verdade, é um ato de extrema afirmação da vida. Quem se suicida é aquele que gosta tanto de viver que não suporta ver a vida sofrendo. E aí põe fim à vida. Mas todo suicídio é um ato de supremo amor à vida. Isso não é negação. Negação é renúncia à vida. E ele identifica isso no fenômeno da ascese, que são aquelas figuras que paulatinamente, gradativamente, vão renunciando à sexualidade, vão renunciando aos prazeres da vida, vão renunciando às ações, por fim, renunciam à alimentação. Até que chega um momento em que a chama se extingue e há uma espécie de suicídio por inanição. Mas como consequência dessa negação. Não como um ato voluntário de pôr fim à vida. Então esse, para Schopenhauer, é o grande acontecimento sobre a face da Terra. O fenômeno da ascese e da santidade. E ele também vê, e o que eu acho interessante, é que isso está não só nessa região das histórias da religião, das histórias do misticismo, mas ele também vê essa possibilidade de negação da vontade, portanto, do nirvana, também em indivíduos comuns, mas na seguinte situação, naquela situação de grande sofrimento. Ele cita o exemplo de um sujeito, eu não sei de onde ele extraiu esse relato, parece que um sujeito chamado Raimundo Lúlius, ele está lá no quarto livro, que ele se apaixonou por uma senhora, e foi uma paixão avassaladora, e ele começou a insistir com esta senhora, com esta dama, para ter um encontro com ela. E ela sempre negando. Mas ele insistiu tanto, que num dado dia, ela aceitou e disse para ele ir até o seu quarto, numa dada hora. E ele foi tomado de um supremo contentamento, porque finalmente ele havia conseguido aquele que era o maior dos objetos de desejo dele. E lá chegando no seu quarto, ela abre o seu quarto, ele entra, e ao entrar ela começa a se despir, tirar a roupa, e abre a parte de cima, e quando ela abre a parte de cima, aquela mulher extremamente bela, a mulher mais bela que ele já tinha visto na vida, ela mostra o seu seio corroído por um terrível câncer. Então, essa rápida mudança do supremo desejo e da fantasia de que a suprema felicidade iria ser encontrada, e ao chegar lá, ele se depara com aquilo causou um tão forte abalo nele que ele renunciou, segundo Schopenhauer, à afirmação da vontade e renunciou para sempre ao desejo sexual, e mais, ele renunciou à própria vida e foi levar uma vida de retiro e de renúncias. Então, o grande sofrimento também é uma via de negação da vontade, é uma via para o nirvana. Então, esses são os grandes acontecimentos sobre a face da Terra, segundo Schopenhauer. Isso está no quarto livro dele, em rápidas pinceladas para vocês. Então, essa é a estrutura, essa é a composição de um mundo como vontade e como representação.
em linhas gerais. Eu gostaria agora, nessa parte final, já vou me encaminhar para poder conversar com vocês, né? Em abordar alguns aspectos, um ou dois detalhes disso que eu expus de maneira geral, para vocês compreenderem por que eu considero o Schopenhauer tão vigoroso na sua atualidade. É que nessa composição geral do livro dele, tem algo que eu considero ainda hoje atual, que é o seguinte: Schopenhauer é um antimoderno. E eu vou explicar para vocês por quê. O que eu estou compreendendo aqui como discurso filosófico da modernidade, para usar uma expressão do Habermas? É a crença na razão. E essa história de acreditar que a razão determina as nossas ações, isso já está lá na aurora da filosofia moderna com o Descartes. Não à toa, o Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. E o que nós temos lá no Descartes? O que nós temos lá? Nós temos lá um elogio da faculdade. Ou seja, a razão poderia conter a vontade dentro dos seus limites. Em outras palavras, para o Descartes, a faculdade de razão ela é primária e a vontade ela é secundária. Isso daí, que nós temos lá no Descartes, o Descartes enuncia isso pela famosa frase dele, penso, logo existo. Né? O pensamento, isso que o Descartes está chamando de penso, logo existo, nada mais é do que a atividade reflexiva da razão. Então, a existência em Descartes, do humano, é uma existência essencialmente racional. Penso, logo existo. Esse pensamento é a razão se voltando para si mesma, com todas as suas capacidades, com todos os seus modos de expressão. Um deles sendo determinar a vontade. Isso daí, que está no momento inaugural da filosofia moderna, e é isso que eu estou compreendendo como modernidade, essa crença na razão, vai parar no Kant. O Kant vai dizer que a liberdade humana se confunde com a determinação de suas ações através daquilo que ele chama de imperativo categórico, que nada mais é do que uma espécie de violência à sensibilidade a partir da razão, conforme uma imagem que o agente, o sujeito, teria do que ele considera uma universalidade para o humano. Ou seja, uma possibilidade de se agir de tal maneira que a nossa ação se transformasse numa lei universal. E esse modo de agir é a possibilidade de nós moldarmos o humano segundo isso que ele chama de imperativo categórico. Então, no Kant, nós temos a imagem de uma razão que determina, por imperativo, a vontade. E isso, para ele, seria uma boa ação. A boa ação em Kant é oriunda de uma determinação da razão sobre a vontade. De tal maneira que tem até uma passagem muito conhecida na crítica da razão pura do Kant, em que ele diz o seguinte, que é aquilo que vai chamar de revolução copernicana. O investigador vai até a natureza não na condição de aluno para ser por ela ensinado, mas na condição de juiz que exige que a natureza responda às suas questões. Então, aí vocês têm uma imagem de um sujeito racional que quer que a natureza responda às suas perguntas, nem que seja provocando a violência nela. E essa modernidade, vocês já notam por aí, é uma modernidade de uma razão instrumental, que considera a natureza um mero objeto de manipulação. Por quê? Porque por trás disso está que a razão é primária, a vontade, a resistência a essa razão, ela é secundária. Toda resistência à razão ela é secundária, e a razão tem condições de se opor a essa resistência. Ora, o Schopenhauer inverte isso. E aí que eu considero o Schopenhauer um moderno antimoderno. Que ele é moderno, está lá classificado entre os filósofos modernos. Mas ele é um antimoderno, porque ele não pactua dessa tese central, uma dessas teses centrais da modernidade. E aí o que acontece? Se até então
Você tinha uma vontade que era primária, uma crença na razão, uma razão primária, uma crença nela, e na capacidade dessa razão conduzir o ser humano para um bom fim através da história, porque ela tem condições de fazer violência à sensibilidade do indivíduo, mas ela também tem condições de conduzir esse indivíduo a um bom telos. E mais ainda, nessa condução histórica, ela tem condições de submeter a natureza, que lá na época era um dos grandes inimigos do ser humano, a natureza, no seu poder e na sua grandiosidade. O Schopenhauer vai inverter. Não é a razão que é primária e a vontade secundária, é o contrário. A vontade é primária, como ele expôs, ele vai tratar disso em toda a sua obra. E a razão é secundária. E mais, essa vontade ela é o puro irracional. Ou seja, se até então a vontade era primária, a razão era primária e a vontade era um momento dessa razão, como vemos em Descartes e Kant, e ele sintetiza uma tradição ocidental de pensamento, no Schopenhauer, a vontade é primária e a razão é secundária. E mais, essa razão não tem condições de submeter essa vontade a si. E essa vontade ela é irracional. Então, nós temos aí no Schopenhauer, esse moderno, antimoderno, uma concepção da existência como fundamentalmente obscura. Podemos até estar em momentos de racionalidade, de aparente controle das ações, de aparente controle social, mas num dado momento esse racional irrompe, e nesse momento de irrupção do irracional, nós temos, digamos assim, abalos tectônicos. Estávamos falando de terremotos, né? Tudo bem, está tudo tranquilo aí, mas quando esse racional rompe, nós temos esses abalos tectônicos, que é a irrupção do puro irracional. E isso a gente vê, seja em economias que de repente se descontrolam, sejam em vidas que de repente se descontrolam, enfim, esses descontroles racionais, que na verdade são momentos de irrupção desse racional. Então, é essa a grande tese de Schopenhauer. E mais, essa vontade ela não tem propriamente um fim, um bom telos. Por isso que o Schopenhauer não é um otimista em relação à história, mesmo porque nós temos Platão como fundo de inspiração dele. Então, a história não vai nos conduzir para um mundo melhor. Não vai nos conduzir para um mundo melhor. Ela vai apenas fazer até com que retornem situações que já existiram. Porque, na verdade, já que toda a vida é sofrimento, nós estamos no pior dos mundos possíveis, não estamos no melhor dos mundos possíveis. Nesse pior dos mundos possíveis, não é possível ir para um bom telos. Então, a história não vai nos conduzir a um mundo melhor. Não? Na verdade, aí entra em cena o pessimismo metafísico dele, por conta dessa noção de vontade e dessa inversão da tradição ocidental de pensamento. Então, acho que essa é a grande tese que o Schopenhauer traz para discutirmos hoje em dia. O tributário disso vai ser a psicanálise do Freud, a filosofia do Nietzsche, etc. e tal. Eu já estou no meu limite aqui de tempo, eu vou expor mais algumas noções aqui, mas rapidinho. Então, isso aqui é o central na filosofia de Schopenhauer. E é nisso que ele é um desmascarador da condição humana. Porque a tendência é você examinar o ser humano pelo viés da razão, pelo viés da consciência. Mas o Schopenhauer vai dizer, por trás, por exemplo, das boas ações, tem esse fundo abismal e irracional que pode esconder justamente a crueldade, a maldade e por aí vai. Ou seja, a qualquer momento, mesmo aquela pessoa que consideramos virtuosa e boa, num dado momento de irrupção do irracional, ela pode se tornar uma pessoa, um fascínora, ou então pode, de repente, matar alguém, ou então torturar. De quantas histórias não se sabe de uma pessoa que pratica tais atos e os vizinhos dizem, nossa, mas era uma pessoa tão jamais imaginaria que poderia fazer isso. Do ponto de vista do Schopenhauer, isso é a irrupção do irracional.
isso, naturalmente, essa vontade que é cega e irracional é a dimensão daquilo que depois o Nietzsche e o Freud vão trabalhar bastante, que é a dimensão do inconsciente desejante, do inconsciente volitivo e mais, que as nossas ações são determinadas não pela razão, mas por esse inconsciente volitivo, ou seja, pelo desejo. Vai ser o termo preferido pelo Freud, Schopenhauer, o termo é vontade. Então, é aquilo que o Schopenhauer chama de motivações inconscientes de nossas ações. Então, aí você descortina-se todo o campo, toda a dimensão do inconsciente humano, que vai ser o grande objeto de estudo da psicanálise do Freud, da psicologia do Jung, e, em alguma medida, também da psicologia do inconsciente do Nietzsche. E, ainda nessa linha dessa inversão da tradição de pensamento, como toda vida é sofrimento, já que a essência do mundo é a vontade, o Schopenhauer é uma coisa até engraçada, eu acho muito atual isso nele, né? O ser humano é essencialmente vontade, é essencialmente desejo, portanto, essencialmente carência, é falta. Isso precisa ser preenchido, porque senão a vida fica insuportável. Mas isso é o ciclo, essa roda de Dixon da existência. Só que se contra cada desejo satisfeito existem 10 que não são, então, por natureza, não existe uma satisfação final para a vontade. E aí o Schopenhauer monta uma espécie de lógica do desejo que está traduzida na seguinte frase dele: a vida é essencialmente sofrimento e ela oscila entre a dor e o tédio como polos opostos do sofrimento. Então, a vida é uma linha de sofrimento. No ponto extremo está a dor, a necessidade. No outro ponto extremo está o tédio. E a vida é esse pêndulo. O ideal é ali no meio. No meio termo entre o tédio e a dor. E aí que eu acho interessante que essa lógica do desejo é uma lógica da necessidade e do tédio. Ele vai dizer o seguinte: o que o ser humano procura fazer para dar conta dessa lógica do desejo? Aí que eu acho ele bastante interessante, né? As classes ricas, porque se você satisfaz muito rapidamente o desejo, você cai no tédio. Se você demora demais a satisfazer um desejo, aí é a necessidade. Quem satisfaz rápido demais o desejo costumam ser as classes ricas. Quem demora a satisfazer o desejo costumam ser as classes baixas, pobres. Então a vida fica... Então essa é a lógica do desejo. Ou seja, aí o que fazem os ricos? Eles procuram, segundo ele, as viagens do turista. E os pobres procuram os narcóticos. Só que ele não previu que, hoje em dia, dá para combinar as duas coisas. E os ricos procuram as viagens do turista e os narcóticos juntos, né? Não é mesmo? E eu achei isso muito interessante, porque ele antecipa essa lógica do desejo, que, no meu entendimento, é a lógica que vivemos nesse mundo de hoje, de redes sociais, da questão das drogas, da questão do turismo, da indústria do turismo. Porque essa é a lógica do desejo. Mas não vai se encontrar a felicidade aí. Não vai. Porque a vida é, essencialmente, desejo, vontade. Logo, sempre vai estar faltando algo. E aí, para concluir, tem mais 2 slides, uma citação que eu acho que vocês podem acompanhar, acho que podem compreender, né, em português, uma citação que exprime bem esse núcleo do pensamento de Schopenhauer. Eu vou ler, me permitam, me acompanhem, por favor, para a compreensão. Isso aqui é nuclear, eu acho que a frase que melhor exprime o que ele quer dizer com essa inversão da tradição que ele fez. Ou seja, razão como secundária, vontade como primária. De acordo com esta antiga visão, a pessoa precisa apenas ponderar como prefere ser. E seria. Isto seria a liberdade da vontade. Logo, a liberdade da vontade consistiria, propriamente dizendo, no fato de a pessoa ser a sua própria obra à luz do conhecimento. Ou seja, a pessoa escolheria ser o que é.
Eu, Schopenhauer, contrariamente, digo que o ser humano é a sua própria obra antes de todo o conhecimento. E o conhecimento, é meramente adicionado para iluminá-la. Daí não poder decidir ser isto ou aquilo, nem tornar-se em outrem, mas é, de uma vez por todas. E sucessivamente conhece o que é. Pela citada tradição, ele quer o que conhece. Em mim, ele conhece depois o que quer. Fim de citação. Ou seja, para dizer algo em termos de ficção científica, de algum modo, todas as nossas ações, nós só conhecemos depois que a decisão sobre elas já foi tomada, por essa vontade inconsciente. Ou seja, de algum modo, nós somos espectadores de nós mesmos. O que o Schopenhauer está querendo dizer é o seguinte: toda ação de um ser humano, ela já foi previamente tomada pela sua vontade, ou seja, ela apenas exibe aquilo que ele é. Então, de algum modo, nós somos espectadores de algo que é em nós. E esse algo que é em nós é justamente a vontade. Ele tem até uma imagem dizendo o seguinte: o ser humano é como uma espécie de marionete. Estamos nos movimentando no teatro da vida, mas tem alguma coisa lá dentro movimentando a gente. Tem um quê de ficção científica isso, né? Porque o que nós conhecemos, na verdade, já aconteceu. Tudo que fazemos, na verdade, já aconteceu. Por um lapso, assim, milionésimo de segundo, mas já aconteceu. E eu encerro aqui, para a gente conversar um pouco. Aqui, as influências que ele exerceu. Já mencionei o Nietzsche, a noção de vontade em Nietzsche, sobretudo a vontade como primária, razão como secundária, a psicologia do inconsciente do Nietzsche. No Wittgenstein, a oposição dizer-mostrar, a tentativa de unir estética com ética, e aí vai a questão do conceito de negação da vontade, que em Schopenhauer une estética e ética, e que no Wittgenstein vai estar numa proposição do Tractatus, de que estética e ética são uma coisa só. A dimensão do místico em Wittgenstein, não cabe aqui entrar em detalhes. E, por fim, faltou um L ali. Aqui não está. Está errado em português. Esse E tem que vir para cá, tem que ter um L aqui. Literatura brasileira, que me interessa bastante, até porque eu estou concluindo um livro sobre Machado de Assis e Schopenhauer. E aqui são 3 grandes autores da literatura brasileira: Machado de Assis, Guimarães Rosa, Machado de Assis e Guimarães Rosa, romancistas, e o Augusto dos Anjos, um poeta. É um assunto que me interessa bastante, né? E no momento eu estou trabalhando com a recepção e adaptação da filosofia de Schopenhauer na literatura desses autores do final do século XIX. Pelo menos o Machado de Assis é final do século XIX, um dos nossos 3 grandes romancistas. E no século XX, o Guimarães Rosa e o Augusto dos Anjos. Isso aqui em termos de influência aqui, do Schopenhauer nas artes, né? Em especial na literatura brasileira. Mas é isso que eu tinha a dizer a vocês, uma rápida pincelada na filosofia de Schopenhauer. Eu espero que tenha ficado claro mais ou menos a imagem geral da obra dele, essa inversão que ele faz da tradição. Muito obrigado mais uma vez, Roger, Arturo e ao Departamento de Humanidades da PUC do Peru por esse convite. Estou muito contente de estar aqui e em poder prestar esse tributo a esta obra seminal da filosofia ocidental aqui em Lima. Mais uma vez, muito obrigado. Muchas gracias. Pasemos a la ronda de preguntas. Quizá haya preguntas que se quieran hacer. En todo caso, comienzo yo, ¿te parece? Habíamos estado conversando en la mañana, antes de venir, respecto al problema de la teleología de la voluntad. Es decir, que Schopenhauer va a hablar en términos de la voluntad se conoce en función del cuerpo visto y la naturaleza vista como una herramienta, es decir, como una cosa que tiende a fines.
La pregunta es si la estética de Schopenhauer en última instancia se podría entender también en función de un interés objetivo de la voluntad o un interés más alto de la voluntad por su autoconocimiento, porque finalmente la estética es un momento de autoconocimiento de la voluntad en el mundo. Implica esto que el genio, como quizás se piense también en Kant, específicamente creo que sale más claro, que el genio de alguna manera es alguien que está sometido a la acción de la voluntad, a un acto originario de la voluntad, como en el caso de la idea, por ejemplo. Trabalhar com a noção de teleologia em Schopenhauer, a gente tem que trabalhar como, eu penso, como na corda bamba, né? Corda bamba, conhece essa expressão em castelhano, corda bamba? A pessoa que, aquele circense que tem uma vara, tem uma corda, equilibrista. Para trabalhar, eu penso que para trabalhar com essa noção de teleologia em Schopenhauer, precisamos ser um equilibrista. Porque, de um lado, ele trabalha com essa noção, a gente pode pensar uma teleologia em Schopenhauer, sem dúvida alguma, podemos pensar, no sentido kantiano, ou seja, como se, é como se houvesse algo com determinados fins. Mas isso não tem uma dimensão ontológica. Por outro lado, Schopenhauer faz uma metafísica da natureza. Então, a vontade, de algum modo, ela é objetivação, ela se objetiva nessa natureza efetiva. Então, quando a gente vê os diversos reinos, eles estão encaixados uns no outro para permitir a melhor objetivação dessa vontade. Né? Porque a natureza é o espelho dessa vontade. Então, de algum modo, todos os reinos eles estão encaixados entre si. O reino inorgânico, de algum modo, em termos kantianos, é como se ele fosse constituído para os vegetais, os animais e os humanos. No Schopenhauer, isso é teleologia, seria um pensamento teleológico em Kant. Mas é como se... O Kant jamais vai dizer que isso está lá. É apenas o meu intelecto que projeta. O Schopenhauer vai dizer, está lá. Porque ele está fazendo metafísica. É a vontade. Por quê? Porque a vontade ela vai se manifestando, e aí tem o reino inorgânico, e aí vem o reino orgânico, que é como se fosse constituído para dar sustento ao reino animal, que, por sua vez, é como se fosse constituído para dar sustento aos humanos. Então, as coisas se encaixam. Isso é teleologia. O Kant vai dizer, como se a natureza fosse assim. Isso é a teleologia da natureza. O Schopenhauer vai dizer, é assim, porque a vontade se objetiva desse jeito. Mas aí, qual é o grande problema? E aí que eu acho que é onde entra a tua questão, se eu a compreendi. É que, de algum modo, essa vontade, ela é cega. Ela é cega e inconsciente. Então, como é que pode, num determinado momento, essa vontade ter tido esses atos originários, que são as ideias, que deram origem à natureza? Uma natureza que se encaixa nos seus diversos reinos entre si, de tal maneira que ela até está equilibrada do ponto de vista das espécies. Como é que surgiu essa natureza que subsiste nisso que a gente chama de um processo teleológico dela? Aí entra um grande enigma, porque se a vontade é cega e se ela surge enquanto mundo dessa forma, e portanto adquire uma visão, e o gênio, de algum modo, aponta para uma autoconsciência dessa vontade, aí fica uma espécie de ponto em que o intelecto não consegue alcançar a solução desse enigma. Por quê? Porque o intelecto ele não consegue dar conta da sua origem. Então, certas questões, como essa, do enigma da sua origem, que no fundo acho que é isso que está por trás da tua questão, a origem do intelecto, ele não vai conseguir dar conta dessa sua origem. Por quê? Porque não se sabe até onde o indivíduo se enraiza nessa coisa em si, que é a vontade. É uma obscuridade. Se você
faz uma introspecção, lá no fundo você vai encontrar uma obscuridade além da qual você não consegue ir. Não consegue ir. Então, eu penso que essa teleologia, digamos, de um gênio que teria surgido para dar conta de um momento de negação. Eu diria até mais, talvez fosse mais interessante dizer a questão do asceta, né? De um asceta que surgiu para permitir que essa vontade se virasse contra ela mesma. Essa teleologia, de um ponto de vista da metafísica do Schopenhauer, a única resposta possível que eu consigo ver no momento e ele dá a entender isso, é que o intelecto ele é finito e ele não consegue dar conta dessa aparente teleologia dele que teria surgido para permitir a negação da vontade. Ele não consegue dar conta. A sua finitude não consegue descer a fundo para dar conta da sua origem e do seu possível papel de permitir, teleologicamente, uma viragem da vontade, uma negação da vontade. Claro, en ese momento habría que recurrir a la mística, en todo caso. A mística, es decir, sem callar. dúvida. Sim. Mas, mas sempre tomando cuidado que não dá para dizer se o intelecto surgiu para essa... Tanto é que, se houvesse realmente uma teleologia, deveria ser mais comum, digamos, essa mística da negação da vontade. Mas esses são momentos raríssimos no mundo. São momentos de exceção. Né? Então, uma teleologia da negação da vontade vai permanecer algo insondável para o intelecto, embora pareça que seja assim. ¿Hay alguna pregunta a la doctora Hanson? Muchas gracias, profesor Barbosa. Yo quisiera plantearle un par de cuestiones, ¿no? Que son, digamos, me suscitan una cierta perplejidad en el modo como pone Schopenhauer las cosas, ¿no? Digamos, concedido que para Schopenhauer es esencial que el hombre tiene una necesidad metafísica, ¿no? Ese es un punto del cual él parte, ¿no? A mí siempre me causa perplejidad, no sé si es incluso una paradoja deliberada de Schopenhauer, que él sostenga, ¿no? Que el qué, o sea, la esencia del mundo, es voluntad, ¿no? Y por consiguiente no está, es atemporal, o sea, no se muestra en el tiempo como aparecer, la naturaleza, ¿verdad? Pero ella escapa al tiempo. Y cuando se busca establecer ¿qué cosa es propiamente la voluntad? En la experiencia del hombre, eso se reconoce como deseo, que es la analogía que sirve para toda la naturaleza, ¿verdad? Pero llegando al problema del deseo, nuevamente en Schopenhauer no se puede explicar el deseo sin el movimiento, sin la oscilación, sin el cambio del tiempo. Entonces, una sorpresa que es siempre una peculiaridad, ¿no? Es, ok, se pone como atemporal a la voluntad y se la ejemplifica en el deseo, pero no se puede entender ni el deseo ni la voluntad fuera del tiempo. Y sin embargo, tiene que ser la voluntad atemporal. Eso es uno de las dificultades, ¿no? La perplejidad que causa ese planteamiento. Y digamos, su versión opuesta, que es la naturaleza, es el espejo de la voluntad. Pero ocurre que justamente espejo es inmóvil. O sea, no es una manifestación en el tiempo, la noción de espejo, la noción de representación, el fenómeno. No sé si me estoy explicando. O sea, hay una doble determinación que es como una paradoja. La naturaleza es el espejo de la voluntad, pero si hablamos de espejo, estamos hablando de algo detenido en el tiempo. O sea, no con el movimiento. Y si hablamos de voluntad, no podemos suprimir la noción del movimiento. O sea que el tiempo juega, en Schopenhauer, una función muy especial, pero es una función paradójica. No lo sé, o sea, le hablo de esa perplejidad que siempre
surge cuando hay que explicar a Schopenhauer. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu concordo com você. É algo paradoxal. Gostei do termo que você usou, a perplexidade. Talvez ele mesmo tivesse ficado perplexo. A questão é, acho que combina com a resposta que eu dei ao Roger, que é o intelecto ele é temporal, a subjetividade ele é temporal. Entretanto, o limite dessa subjetividade remete a algo que não seria temporal, porém, ali lá na fronteira, tende a aparecer como temporal. Entretanto, aquilo que aparece na minha subjetividade, porque o tempo é a forma da subjetividade, não tem como fugir disso, o Kant já havia dito. O tempo é a forma da nossa subjetividade. Mas o que ocorre é que, para além do tempo, desse tempo subjetivo, há algo que ele chama de vontade. Porém, eu não tenho como apreender isso, senão já numa primeira tradução temporal. Entretanto, essa primeira tradução temporal subjetiva é extremamente privilegiada, porque aquilo que há de mais próximo nisso que ele está chamando de subjetividade, volitiva. Porém, isso é uma obscuridade que está para além disso. Por quê? Porque a finitude humana, que é temporal, essencialmente temporal, ela não tem condições de dar conta da sua origem. Esse é o grande enigma da vida e da existência. E a questão do espelho, de fato, também é a questão do tempo, mas aí tem uma passagem que o Schopenhauer diz o seguinte: o tempo é a imagem móvel da eternidade, que ele remete a Platão. O que é o tempo? O tempo, de algum modo, também é o eterno, só que o eterno móvel. Ou seja, é uma dimensão platônica e, ao mesmo tempo, kantiana, desse grande enigma de estar diante de um mundo que, heraclitianamente falando, é transitório, mas, entretanto, alguma coisa está aparecendo, por mais que essas coisas sejam transitórias. Está aparecendo no tempo, porém estão se esvaindo, estão morrendo, estão perecendo, mas, em todo caso, estão aparecendo. Então, isso leva à conclusão que tem algo que subsiste em meio a isso. Agora, o que é isso? Aí é, digamos assim, a tragédia da finitude. Eu diria a tragédia do próprio filosofar. Eu estava até conversando com o Roger hoje e com o Arturo, que eu considero a filosofia de Schopenhauer uma filosofia trágica, porque a grande conclusão que ele chega no final da sua obra é que um filósofo não deve falar, ele deve ficar em silêncio. Porque essa dimensão desses grandes problemas, o discurso filosófico não consegue aprender. É por isso que o Schopenhauer vai para a dimensão do místico, vai dizer, não, alguma coisa está se mostrando aí, eu não sei o que é isso, não tenho condições de dizer. Ele não tirou essa conclusão, eu estou tirando. Mas é uma filosofia da tragédia, no sentido de que ela mesma é trágica. Porque a grande conclusão que ele chegou é que esse personagem que gosta tanto de falar, o momento privilegiado dele é o momento do silêncio. E esse é o momento do silêncio. Essa dimensão do tempo que, de algum modo, ele está querendo dizer que expõe algo que não é temporal, mas ele está fazendo filosofia e a finitude não permite ir além disso, a finitude humana. Mas eu concordo inteiramente, essa tensão entre uma dimensão da coisa em si, entre uma dimensão da ideia do eterno e do tempo, ela é constante no pensamento dele. Agora, veja, me permita dizer uma coisa. A modernidade, ela abdicou disso, não é mesmo? Sobretudo, eu ouvi dizer que a fenomenologia é bastante forte aqui, né? A fenomenologia abdicou disso, de trabalhar com essas duas dimensões, do tempo, do eterno e do tempo. E isso já foi enunciado pelo Nietzsche, né, quando ele disse que os predicados da aparência são os da essência. Então, um objeto é a série de suas aparições, é a série de seus fenômenos. Eu não sei se a modernidade ganhou muito com isso. Eu tenho medo de ser antiquado,
Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu acho que dos méritos... Aliás, o Nietzsche já havia rompido com Schopenhauer em relação a isso, mas eu sou antiquado até, um dos méritos do Schopenhauer é preservar essa dimensão do místico, essa dimensão do religioso, sem o dogmatismo. Por quê? Porque isso é um mistério. Mas é isso que sustenta, de algum modo, o que desse como que está aparecendo. Mas aí essa dimensão do místico é uma dimensão daquilo que se mostra, não daquilo que se diz. E aquilo que se mostra deve-se ficar em silêncio diante disso que se mostra. Por isso que nele a dimensão estética está aparentada com a dimensão ética. A dimensão ética é essencialmente a dimensão daqueles que negaram a vontade. Nem eles mesmos sabem o que aconteceu. É uma obra da graça. Agora, eu concordo com você, ele tentou dizer coisas que não deveria ter dito. Mas um filósofo para resistir a falar, não vai. É um tagarela, né? Como é que é tagarela em castelhano? Tagarela, que fala muito. Sí, hablador. ¿Hay alguna otra pregunta? El profesor Alegría. Y después... Excelente presentación que transparenta algo muy oscuro y me ha suscitado pensamientos perturbados o perturbadores, con todo y que no usa un vocabulario escandaloso para nada, ¿no? Pero es que sí hay un problema allí. Yo había visto, por ejemplo, un inmenso respeto a Schopenhauer en Max Horkheimer, y luego sus amigos y sucesores que tienen fuerte interés estético, como Adorno especialmente, ¿no? Y una negatividad creciente, incontenible, que devora todas las otras áreas de la vida y del saber. Bueno, creo que una víctima contemporánea, más cercana de esta influencia es Adorno mismo, que fue tomando ese camino, ¿no? Bueno, yo le tengo un poco de miedo a eso, ¿no? Y mucho respeto. Creo que he sentido alguna vez también un cierto daño de la vida vinculado a un fuerte sentimiento estético, ¿no? Y uno piensa cuál de las dos cosas es la causa, si es porque la vida está dañada en uno que tiene sentimiento estético, o porque tiene mucho de ese sentimiento estético que su vida se daña. Bueno, pero lo veo que está esto muy activo en su presentación de esta manera, y de una manera además sistemática, como concluyente. Se dice pues que la voluntad es ilusión, es aporía, camino hacia nada, por más que parece que es también la esencia de la vida. Toda vida, todo eso que llamaba conatus Spinoza, ¿no? Está llena principalmente de voluntad. ¿Y qué cosa hay dentro de la cosa en sí? Eso incognoscible, ¿ya? Pero único lugar de la sustancia para Kant, pues precisamente eso. No es precisamente el contenido de la naturaleza, del mundo objetivo, ¿no? Para Kant todo eso inconocible es también la libertad, es también la voluntad. Entonces, toda perspectiva de construir una metafísica con consecuencias prácticas, ¿no? Parece prometer un conocimiento de esa vida y de ese deseo de vivir, de ese movimiento universal, sobre todo de la compenetración de las vidas, ¿no? Y así el gran difamador de Schopenhauer, Hegel, ¿no? Pues encubre esta oscuridad con la idea de que la verdadera renuncia a esa vitalidad individual falsa es entregarse a otra voluntad, ¿no? La voluntad del otro, que es el camino hacia el espíritu también. O sea, mientras uno dice, prefiero no querer nada y que mi propia voluntad se suprima, está suicidándose, está tomando el camino del culto total de la voluntad, porque dice, no hay una voluntad buena fuera de la mía, no hay ninguna, ¿no? El hegeliano dice que la verdadera renuncia a la voluntad enferma es la afirmación de la propia vida unida a la de otro, o sea, el ser consigo a través de otro, ¿no? El amor, no caso. Sí. Entonces, esto parece indicar
un camino de conocimiento social, sociable, de la verdad de la voluntad, que desbloquea el problema, ¿no? Y me acuerdo ahí de qué insociable es Schopenhauer, realmente es el filósofo más insociable del mundo, en su vida individual y en su pensamiento también, ¿no? Sí, es cierto, pero por otra parte, cuando Hegel profundiza y se pone serio, ¿no? Encuentra que el momento más importante de esa socialidad es una conciencia de que es prácticamente imposible construir eso como un conocimiento cualquiera. Hay una profunda frustración que hace que el descubridor del espíritu sea el esclavo, ¿no? Es la persona que sabe su privación personal de logro en materia de socialidad, ¿no? Y así la verdad, por ejemplo, del amor más intenso es su incumplimiento, ¿no? Porque el amor se intensifica cuando se separa de la procreación, de los intereses familiares y de todas esas buenas razones de un matrimonio razonable y todas estas cosas, ¿no? Y así parece que de verdad ni siquiera se puede esperar de las ideas estéticas una orientación para una vida social más rica, salvo estar presente en todo lo social como algo muy sospechoso y digno de ser cuestionado, ¿no? O sea, extremando esta negatividad. A mí me parece una conclusión bastante desesperante, ¿no? Para una filosofía. Yo enseño filosofía social supuestamente, y eso es una situación incómoda ahora que veo las ideas de Schopenhauer, ¿no? Pero quizás hay algo grave en todo esto que no se puede dejar de lado y hace que no se pueda construir una fundamentación racional de una ética, ¿no? Sin reconocer este trasfondo de profunda negatividad, ¿no? Que tiene que haber al relacionarse con la vida y con el deseo. Bueno, son perplejidades, pero la comparto mejor. Tem alguma pergunta? Não. Não, obrigado pela intervenção. ¿Es necesario ser tan insociable, tan completamente escéptico? Essa é a pergunta? Tá. Sobre a insociabilidade, sobre a insociável, não penso que Schopenhauer seja insociável. Biograficamente e filosoficamente, não. Na verdade, o que o Schopenhauer faz é lançar um alerta sobre a natureza humana. O ser humano é essencialmente mau e todo cuidado é pouco. Acho que essa é a mensagem dele. O ser humano é mau por natureza. Tanto é que ele diz que o Estado surgiu como um Estado focinheira. Focinheira? Cachorro, el perro, como se chama? Los perros boçales. Então, Estado boçales? Yeah, sim. O Estado desempenha essa função. Por quê? Porque o ser humano ele é perigoso. Né? Eu costumo dizer, o humano é o homem do humano, em vez de o homem é o lobo do homem. Né? O humano é o homem do homem. É o homem do humano. Então, biograficamente, ele não era insociável, ele teve os seus casos amorosos, e, além do mais, apesar de falar mal das mulheres, e, além do mais, todo dia ele almoçava no melhor restaurante de Frankfurt, almoçava e jantava. E ele ficava 3 horas almoçando para conversar com os viajantes, de preferência ingleses, do mundo inteiro. Ele tinha uma mesa que, inclusive, era muito bem frequentada quando ele morou em Frankfurt. Além do mais, não podemos esquecer que ele era filho de uma senhora chamada Johanna Schopenhauer, que, na época, era muito famosa, escrevia romances baratos, que sejam, folhetinesco, mas ela tinha um salão literário. E ele frequentava esse salão. Inclusive, foi nesse salão que ele ficou amigo do Goethe. Então, biograficamente, ele não era insociável. Filosoficamente, também não. Tem uma obra tardia dele, está nos Parega, Os Aforismos para a Sabedoria de Vida,
em que ele diz o seguinte, que ele inventou uma parábola chamada parábola dos porcos espinhos. Num dado dia de inverno, os porcos espinhos, para não morrerem de frio, se reuniram. Mas aí os espinhos incomodavam, aí eles tiveram de se afastar. Mas se ficassem afastados, iam morrer de frio. Aí o que aconteceu? Tiveram de encontrar um meio termo que permitia que eles se aquecessem sem que os espinhos incomodassem. Então, isso é a sociabilidade humana. O ser humano, ele tende a encontrar um meio termo entre se afastar da convivência, mas não ficar totalmente longe, porque senão a insociabilidade, viver isolado, não faz bem para a saúde. Então, ele não era insociável nem filosoficamente, nem biograficamente. Na verdade, ele nos alerta. Jamais se esqueça que um ser humano é o humano do outro, ou seja, ele é essencialmente mau. Não sei se respondi. Agora, eu gosto de pensar esse pessimismo metafísico de Schopenhauer, que parece antissocial, como uma espécie de diagnóstico, como um médico. Um médico diagnostica um problema para tentar lidar com ele. Então, essa visão pessimista do Schopenhauer, eu costumo classificá-la de uma visão terapêutica, de uma filosofia do consolo, no sentido trágico do termo. Quando assistimos a os gregos nos ensinaram isso. Uma tragédia não trata de assuntos felizes, trata da desgraça da existência. Essa é uma lição que já vem dos gregos. Eu acho que o Schopenhauer incorpora isso na filosofia dele. Mas assim como entre os gregos essa exibição da desgraça tinha um objetivo catártico, eu penso que a filosofia do Schopenhauer, que é uma filosofia da desgraça, nós vivemos no inferno, esse mundo é um inferno, não precisa de mais nada, o inferno é aqui, mas é uma espécie de visão trágica, mas tem um efeito catártico, digamos assim. É uma espécie de consolo diante da existência, além de um alerta. Eu gosto de ver o pessimismo de Schopenhauer sobre o aspecto do trágico no sentido grego. É uma filosofia da desgraça, mas no sentido de que uma tragédia grega também é um drama da desgraça humana. Arturo, perdón, Raymond. Profesor, tengo una pregunta, más bien creo que metodológica de Schopenhauer. Raymond. Quiero saber qué lugar le da él a la filosofía para justificar su propio discurso en el cual hace una metafísica de la voluntad, teniendo en cuenta lo que usted dijo sobre la equivalencia, digamos, que habría entre la cosmosis kantiana y la voluntad de Schopenhauer. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Sí. ¿Qué lugar le da Schopenhauer a la filosofía para justificar su propio discurso filosófico en el que hace una metafísica sobre la voluntad? Teniendo en cuenta que dijo que para Schopenhauer la voluntad sería algo equivalente como a la cosa en sí kantiana. Se eu entendi bem, que lugar Schopenhauer atribui a sua própria filosofia na história da filosofia? Ah, sim, sim. Olha, tem um texto dele que ele se debruça sobre a própria filosofia. Não sei se isso você está querendo saber, que imagem ele tinha da própria filosofia. Não? Sí, pero igual hay dos libros sobre la voluntad. Mas ele tem um texto no tomo 2 da sua obra principal, que se chama Epifilosofia, ou seja, uma filosofia, ele se debruçando sobre a própria filosofia, que é o último texto, acho o último texto do tomo 2, de suplementos ao tomo 1, que ele publicou uns 30 anos depois de ter escrito o primeiro tomo. Nesse texto, ele deveria ter ficado em silêncio, claro, mas nesse texto, assim, inserindo a sua própria filosofia no contexto das outras filosofias, ele insiste bastante na questão do monismo, da substância única, monismo da vontade. E aí ele vai se aproximar do Spinoza, vai se aproximar do Schelling, né? Acho que seria isso que ele seria nessa posição que ele situaria sua própria filosofia. Ou seja, essa coisa em si kantiana não são coisas em si, mas uma coisa em si que é a vontade.
que é a substância única. Ele até critica, em um dado momento, Kant, que o Kant dá a entender que existiriam coisas em si. Não há coisas em si. Há a coisa em si, que nem coisa é. É uma atividade, que é a vontade. Ele até critica, inclusive. Aliás, ele faz essa filiação dele à filosofia kantiana, mas ele é um anti-kantiano. Na verdade, ele está mais próximo do Platão. Porque ele pega do Kant essa distinção entre coisa em si e fenômeno, mas essa coisa em si não é coisa, é uma atividade, e esse fenômeno não é fenômeno, é uma aparência. Não sei se é por aí, é o que eu consigo... Não sei se era essa questão. Não. Pode, vamos lá. O sea, si para él la ciencia se limita a poder hablar sobre la representación, ¿qué lugar tiene la filosofía para poder hablar sobre la voluntad? É aquilo que... acho que há dois pontos aí. Ela pode falar da vontade na medida em que o investigador não é uma cabeça alada de anjo, não é só representação, ele tem um corpo. E no limite da sua subjetividade, ele encontra aquilo que ele denomina pelo termo vontade. E aí ele, analogicamente, estende isso para a natureza inteira. Então, esse é um primeiro ponto em que ele pode falar da vontade. Entretanto, ele já anuncia que há um limite nesse discurso. E o outro ponto, foi aquilo que eu adiantei, é que lá na conclusão do sistema dele, tem um fenômeno, que é o fenômeno da negação da vontade, em que ele não deveria falar, na verdade é um fenômeno que se mostra, mas ainda assim ele, como que diz respeito às próprias regras, e tenta falar disso. Mas no sentido de mostrar o que seria a negação da vontade. Mas com a plena, já tendo alertado que o discurso filosófico, inclusive o dele, não dá conta disso aí. Tanto é que ele vai remeter, olha, se vocês quiserem ter uma noção do que seria isso, sobre o que se debruça a minha filosofia, nesse momento de coroamento, tem de ler biografia de santos, sobretudo a biografia de santos, tem de ler o que se relata sobre Francisco de Assis, tem de ler o que se relata sobre o Buda histórico, etc. E aí ele está dizendo que ele não pode falar sobre isso, mas ele tenta, porque ele é filósofo, né? Que é aquele que gosta de falar. Mas é justamente esse o drama da filosofia dele. Justamente. Porque não poderia falar sobre determinados assuntos, mas fala. Mas ele vai renunciar à condição de filósofo? É o drama que ele viveu na obra dele, né? ¿Tenemos alguna pregunta más? Si no es así, despedimos al profesor Barbosa con un fuerte aplauso y tenemos coffee break afuera. Gracias.